importante depois do meu casamento. É uma data que para mim é bem importante, que é o mês que eu completo aí mais um ano de novo nascimento. Desde quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tive um encontro ali com Ele. Esse mês está fazendo aí 14 anos que eu estou na presença do Senhor. Amém? E com isso, irmãos, eu fico muito feliz. A Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, a respeito de nós trazermos à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E sabe, todas as vezes quando nós lembramos a respeito daquilo que nos traz esperança, principalmente nesse mês de outubro, eu sempre procuro estar colocando ali, fazendo ali as minhas retrospectivas. A gente faz essas retrospectivas no final do ano, quando começa a vir já os preparativos aí para o Natal, os preparativos para a virada de ano. No mês de outubro é um tempo que eu separo para mim poder fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu tenho vivido com o Senhor, de tudo aquilo que eu tenho aprendido, as experiências, e esse mês é um mês importante. Na outra vez que eu estive aqui ministrando para vocês, eu falei um pouco do novo nascimento e dessa experiência que nos dá acesso ao reino de Deus, para podermos experimentarmos de tudo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Mas eu quero falar a respeito hoje de nós praticarmos a palavra. Amém? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título seria Ouvir Basta. Amém? Fala com o seu vizinho, ouvir não basta. Amém, irmãos? Mas que nós sejamos, então, praticantes dessas verdades. E eu queria ler com vocês o livro de Tiago. Esse mês eu também estava estudando esse livro, né? Não somente esse livro, mas toda a carta e os outros textos. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 21. Acompanha comigo, você que trouxe aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração, curva essa cabeça. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Pai, nós queremos nos submeter nesse momento para poder ouvir a sua palavra, para poder receber aquilo que o Senhor tem para nos instruir nessa noite. Eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui presente. Eu oro para que os ouvidos estejam atentos, os ouvidos estejam alertas, os corações estejam receptivos à tua palavra, que a tua palavra ela venha como uma boa semente, caindo em bons corações, para que essa palavra ela não venha ser apenas uma palavra teórica, mas venha ser uma palavra que nós venhamos compreender e praticar. Nós te damos graças. Tenha liberdade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. E eu comecei aqui falando para vocês a respeito desse mês, que eu considero um mês também para mim um mês importante, a respeito de poder contemplar e poder também ver tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Ele está fazendo e tudo ainda que Ele irá fazer até a volta de Cristo Jesus. Eu creio que nós não experimentaremos do falecimento, mas nós experimentaremos aí da volta do Senhor, de nós podermos ter um encontro com Ele nos ares e ter o nosso corpo ali glorificado, sem precisar o nosso corpo experimentar da morte natural. E eu creio, irmãos, e eu tenho ouvido isso, vivido essa palavra, crendo nessas verdades, e durante esses anos de caminhada com o Senhor, uma das coisas que fez com que eu pudesse permanecer cada vez mais firme nessas verdades, é poder entender que essa caminhada com o Senhor não é uma caminhada onde nós devemos desenvolver a nossa fé apenas no ouvir.
porque o ouvir é algo importante que nós, como filhos de Deus, precisamos desenvolver no decorrer da nossa vida, na nossa jornada com o Senhor, mas o que fará com que a nossa vida seja algo poderoso, uma vida com propósito, uma vida onde as promessas do Senhor elas vão se cumprir na nossa vida, é por meio de colocar em prática aquilo que se ouve. Por onde eu tenho experimentado e compartilhado com as pessoas o sucesso na vida das pessoas que creem em Deus e experimentam dessa nova realidade em Cristo, elas só vão ter sucesso a partir do momento que elas ouvem a palavra, compreendem, mas também praticam essas verdades. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a carta de Tiago para mim é uma carta que eu considero assim uma carta importante que nós devemos ler diariamente com muita frequência, né? Não somente a carta de Tiago, mas todo o Novo Testamento, principalmente, é algo que eu considero importante e sempre aconselho algumas pessoas que a gente troca uma ideia, a gente bate um papo e eles querem conhecer um pouco da palavra, mas quando nós vamos falar a respeito de entender o Evangelho, de entender aquilo que nós somos em Deus, a nossa nova realidade, a nossa nova identidade, é olhar para aquilo que Cristo é, porque Cristo ele é o nosso espelho, Cristo ele é o nosso modelo, Cristo é aquele que nós precisamos olhar e copiar aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Amém, irmãos? E quando eu olho para a carta de Tiago, Tiago ele é considerado o irmão de Cristo. Se vocês forem comigo lá para a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 6, nós vamos ver Jesus, o escritor dessa carta, né, no caso Marcos, ele falando a respeito dessa familiaridade, desse parentesco de Tiago, a respeito de ser irmão de Cristo. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Nesse texto aqui fala um pouco a respeito de que Jesus ele tinha irmãos. Depois que Maria ele teve ali o nascimento de Cristo, após o nascimento de Cristo, a gente vai ver na história os irmãos surgindo, vai ter irmãos, vai ter também ali irmãs. Nós também temos nos livros do Novo Testamento, nós temos Tiago como um dos irmãos, assim também como Judas, que é considerado como um dos irmãos de Cristo. E quando eu olho para a carta de Tiago, eu acho interessante, porque Tiago ele vai trazer algumas orientações importantes para nós, e principalmente para aquela época que os judeus que se converteram ao Senhor, eles estavam vivendo um tempo de perseguição, não diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós temos percebido que para viver com o Senhor, vão haver situações que vão precisar e vão pedir de nós que venhamos ser firmes naquilo que nós estamos crendo. Amém? Nós vamos precisar desenvolver a nossa fé, perseverar na caminhada. E Tiago ele vai trazendo algumas orientações para aqueles irmãos naquela época, a respeito deles perseverarem na fé, mas também viver aquilo que eles estavam ouvindo. Assim como Tiago, o apóstolo Paulo, Pedro, eles também vão instruir outros irmãos em Cristo a respeito de ouvir a mensagem, de ouvir o Evangelho, mas também praticar essas verdades. E Tiago, ele trata algo importante e ele traz um alerta para essa igreja, para essas pessoas, e também se aplicando a nós, esse alerta é de não basta apenas ouvir a mensagem. Amém? Não basta apenas ouvir ou conhecer a palavra, mas é importante praticá-la, para que nós não venhamos cair num auto-engano. Amém, irmãos? E que auto-engano seria esse que nós poderíamos cair? Porque quando nós olhamos para o livro de Mateus, se você abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e versículo 28, o autor dessa carta, ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Sabe, irmãos, Tiago, ele traz esse alerta para nós.
vivermos aquilo que nós estamos ouvindo, praticando essas verdades, para que nós não venhamos ser como aquelas pessoas daquela época, como os fariseus, considerados como fariseus hipócritas, porque por fora eles eram bonitos, falavam bons discursos, tinham uma boa eloquência diante da multidão, falava grandes coisas, mas por dentro estava totalmente diferente daquilo que eles estavam ensinando. Algo que eu anotei e achei interessante hoje, através de uma publicação do nosso irmão Tiago Freitas, que está lá no ministério, na sede Campina Grande. Uma das coisas que ele fala, e ele escreveu ali no seu post, eu queria ler com vocês, que diz assim: como disse Ralph Waldo, o que você é grita tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. John Maxwell lembrou: imagem é o que as pessoas pensam que somos, integridade é o que realmente nós somos. Outra coisa que ele escreveu aqui que eu achei interessante: inútil é falar de Cristo se a nossa vida prega ao contrário. D.L. Moody, ele fala o seguinte: de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. Sabe, irmãos, precisa haver uma coerência naquilo que nós falamos em relação àquilo que a palavra de Deus diz. Porque, irmãos, é importante nós sempre tratarmos esse assunto, porque o viver uma vida com o Senhor não é apenas uma vida de bater cartão. Eu gosto de conversar com algumas pessoas que o nosso relacionamento com o Senhor não é apenas um encontro que nós temos aos finais de semana com o Senhor, no nosso encontro que nós temos aqui em nossos cultos. Isso é importante, é necessário. A Bíblia fala a respeito de nós congregarmos, a importância de nós estarmos unidos, a importância de nós estarmos juntos, para que, através da vida uns dos outros, nós venhamos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que nós temos, que o Senhor tem compartilhado e comunicado ao nosso coração, serve para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Uma das coisas que eu acho interessante, principalmente em nossos momentos, é que ninguém aqui em nosso meio sabe pouco que não possa ensinar a outro, e nem aquele que sabe muito que também não possa aprender. E é interessante que quanto mais nós convivemos uns com os outros, por mais que existam pessoas em nosso meio que vão ter momentos, que vão ter situações que vão, às vezes, ferir alguns princípios da palavra de Deus, mas isso mostra que nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento, mas que nós precisamos sempre manter os nossos olhos no Senhor e naquilo que a palavra de Deus diz, sempre olhando para o espelho da palavra, olhando para aquilo que ela diz e corrigindo as nossas atitudes para que nós venhamos ser como Cristo aqui na terra. Sabe, irmãos, quando eu olho para a carta de Tiago, ele sempre vai abordar esse assunto de nós não sermos ouvintes apenas, mas que nós venhamos ser praticantes dessas verdades, e nessa carta ele vai tratar com duas classes de pessoas, e eu anotei aqui a respeito dessas pessoas, dessas classes de pessoas, que ele diz que a primeira classe é aqueles que ouvem, conhecem a palavra, mas não praticam. E também tem a segunda classe de pessoas, que é aquelas que ouvem, conhecem, mas praticam a palavra de Deus. E quem seriam essas pessoas que ouvem, mas não praticam? Seriam aquelas pessoas que até conhecem as verdades das Escrituras. São aquelas pessoas que têm uma familiaridade, são aquelas pessoas que sabem até mesmo onde está cada texto, cada versículo, quando alguém está aqui conversando, ou então está compartilhando a palavra de Deus, quando ela já pensa naquilo que a pessoa vai falar, ela já logo lembra: olha, ele começou através desse assunto, daqui a pouco ele vai seguir ele vai abrir tal texto. Essa pessoa, ela está tão familiarizada com os textos, está tão familiarizada com os versículos, mas ela não consegue colocar em prática aquilo que se ouve, e isso a torna uma pessoa que ouve, mas é uma pessoa negligente, é uma pessoa que não será poderosa na palavra do Senhor. É uma pessoa que pode correr até mesmo o risco de perder a sua salvação, por não desenvolver a sua fé naquilo que a palavra de Deus diz, colocando em prática aquilo que se ouve.
Mas existe uma classe de pessoa, e eu creio que nós estamos falando para essas pessoas aqui, essa noite. Eu creio que vocês estão incluídos nesse tipo de pessoa que Tiago fala, que é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. E aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, esse é bem-aventurado. Amém, irmãos? E aquilo que Tiago ele trata a respeito disso, é importante nós ficarmos atentos, para que nós não venhamos ser pessoas que apenas ouvem, conhecem, mas não pratica. Alguém que é negligente. Porque vão haver situações na minha vida e na vida de cada um de vocês. Porque nós não estamos isentos de passarmos por pressões, circunstâncias e tribulações nesse mundo. Porque Jesus, ele mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. João 16, versículo 33. Jesus, ele diz algo importante. Dezesseis, 33, todos acharam? Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Porque no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? E é importante nós termos como referência esses textos, porque quando surgirem as pressões, quando surgirem as circunstâncias, são versículos e textos como esse que vão dar sustentabilidade para a nossa vida, para que nós venhamos permanecer de pé diante das adversidades, para que nós venhamos ser, assim como o Tiago diz, bem-aventurados. Porque o desejo de Deus, eu sempre menciono, eu sempre trago à memória a respeito desse texto, porque é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Amém, irmãos? É o desejo dele de que o ser humano experimente dessa salvação, porque já está disponível. Já está disponível para cada um de nós, já está disponível para aqueles que não estão aqui nesse ambiente de igreja, mas já está disponível, eles precisam apenas acessar essas verdades. Mas a partir do momento que nós acessamos, a partir do momento que agora nós temos essa experiência do novo nascimento, nós somos inseridos agora nessa nova realidade que o Senhor tem para a nossa vida, agora nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa vida com o Senhor. Como? Ouvindo a palavra de Deus, praticando essas verdades, colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Amém, irmãos? Uma das coisas que eu ouvi certa vez, até mesmo do Tiago Freitas, uma das pessoas que eu tenho ali como referência também no ensino da palavra de Deus, e até mesmo o nosso pastor, ele fala a respeito disso, que é melhor nós termos um versículo e praticar esse versículo do que, às vezes, conhecer a Bíblia toda e não colocá-la em prática. Porque um texto que nós conhecemos, compreendemos e colocamos em prática, pode ser o suficiente para podermos viver uma vida poderosa no Senhor. Porque quando nós olhamos para a realidade daquelas pessoas que vivem numa condição diferente da nossa, e eu digo no sentido de perseguição, em alguns países que ainda não tiveram a liberdade para se poder pregar o Evangelho de Deus, esses países eu acompanho muito, principalmente alguns noticiários do nosso ministério que fazem, que tem os missionários, tem toda a ajuda, tem um jornal para poder trazer informações a respeito dos missionários, e uma das coisas que eles falam a respeito desses missionários que estão nesses países, é que as maiores dificuldades que eles têm é ter acesso a uma Bíblia, igual a essa que nós temos. Às vezes, o que eles têm em mãos são apenas uma página desse livro. E às vezes é uma página que às vezes está molhada, está rabiscada, às vezes é uma página que não tem toda a frase completa, mas aquilo que eles têm em mãos, eles agarram com tanta verdade e vivem essas verdades, que o Senhor tem guardado a vida deles e feito com que eles experimentassem de provisão, e tem feito com que eles experimentassem de cura, tem feito com que eles experimentassem de livramentos. Sabe, irmãos, por que Hebreus capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, verso 1, o autor da carta, ele fala algo interessante, que diz: por essa razão importa que nos apegamos
que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém, irmãos? Não tem como uma semente ela crescer em um solo endurecido e sujo. Da mesma forma, a palavra ela não frutifica se o nosso coração estiver fechado. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, e nós lemos aqui a partir do versículo 21 de Tiago, e ele fala algo interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele fala: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém, irmãos? Uma das coisas que nós precisamos, antes de acolher a palavra de Deus, nós precisamos despojar da nossa vida, nós precisamos despojar do nosso pensamento, tudo aquilo que pode atrapalhar o receber da palavra de Deus. Antes de praticarmos, nós precisamos acolher com mansidão essa palavra. E essa palavra despojar, ela traz uma ideia de remover tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. E quando nós lemos aqui essa palavra mansidão, ela traz uma ideia de um coração ensinável. Porque às vezes nós olhamos para esse texto e às vezes olhamos para essa palavra mansidão, às vezes pensamos que ser manso é aquela pessoa toda zen. Quantos já pensaram assim? Ou somente eu? Como eu vou ser manso? Toda zen, toda tranquila, mas quando ele fala a respeito dessa palavra mansidão, ela está trazendo uma ideia de um coração ensinável, um coração que é rápido para corrigir uma atitude que não estiver em linha com a palavra de Deus. Por isso, para que nós venhamos acolher a palavra de Deus, para que nós venhamos praticar essa palavra, uma das atitudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida é remover aquilo que pode impedir dela frutificar na nossa vida. São impurezas, são maldades, são acessos a informações, às vezes, que vão contrário aos princípios da palavra de Deus. É tudo aquilo, irmãos, que pode ferir a palavra de Deus, tudo aquilo que pode ferir os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos o quê? Jogar fora, remover essas informações. Uma das coisas que Bud ele fala em um dos seus livros e suas mensagens é que não tem como nós impedirmos de um passarinho sobrevoar a nossa cabeça. Mas uma das coisas que nós podemos impedir é que ele faça um ninho. O que ele quis dizer com isso? Não tem como nós impedirmos Satanás jogar as suas setas. Não tem como nós impedirmos de Satanás trazer sugestões, pensamentos que vão contrário aos princípios da palavra de Deus na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mas nós podemos resistir, nós podemos remover esses pensamentos e colocar no lugar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E isso, irmão, faz com que nós venhamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes eu converso, principalmente com algumas pessoas no meu trabalho. Tem um rapaz lá que nós temos feito um trabalho com ele ali, sem ele saber, de um discipulado, sabe? Nós temos inserido nele ali a palavra. Sempre que a gente pode, eu compartilho com ele alguma mensagem. Eu sempre compartilho com ele algumas coisas que têm acontecido aqui na nossa igreja. É uma pessoa que já teve um encontro com o Senhor, mas durante a sua caminhada ele se frustrou, fechou o seu coração. Mas uma das coisas que ele mais fala a respeito desse viver o evangelho é que ele fala: cara, uma das coisas que mais me chateia é que eu vejo essas pessoas, falam bonito demais, mas quando eu olho para a vida dessas pessoas, não são tudo aquilo que elas estão falando. Eu falo, realmente, cara, mas sabe de uma coisa? Essas pessoas um dia elas vão prestar contas. Mas você precisa tomar conta da sua vida também. Eu falo com ele, nós precisamos não ficar com os nossos olhos em relação a essas pessoas, porque quando a pessoa está ferida, vocês vão até concordar comigo, uma pessoa que está frustrada, uma pessoa que está chateada, elas vão acabar olhando para aquilo que é negativo. Elas vão estar ali com os seus olhos para tudo aquilo que pode
impedi-la de querer mudar de vida. Se ela não mudar ali a sua forma de pensar, ou se o Senhor não encontrar um espaço no coração dela para que ele possa fazer a mudança, aquela pessoa ela vai ficar com o seu coração fechado, ela vai ficar ali remoendo todas as situações que aconteceram com ela, as frustrações, as chateações, e ela vai começar a definhar, ela vai parar de crescer, ela não vai querer mais se relacionar com pessoas, e vai chegar a um ponto onde ela vai virar uma crítica, uma pessoa que critica tudo aquilo que está acontecendo na igreja, e ela esquece que aquilo que está acontecendo na igreja, e a igreja é um lugar onde se reúnem pessoas imperfeitas, para adorar aquele que é perfeito, e ser aperfeiçoado por aquele que é perfeito, e elas acabam perdendo o foco, perdendo o alvo. E eu converso muito com esse rapaz, e eu falo, cara, eu sei que você se frustrou em alguma situação da sua vida, mas uma das coisas que eu sei e eu falo para você é, essas pessoas que fizeram algo, não estão vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, você pode ter certeza, uma hora a conta vai chegar para ela. Mas eu quero também te lembrar que a salvação nossa ela é individual e você também precisa desenvolver a sua salvação no Senhor. Da mesma forma como pessoas frustraram, te fizeram ficar chateado e frustrado com a igreja, eu quero te lembrar que você também foi pessoa dessa forma. Alguém que frustrou e chateou alguém. Aí eu falo com ele, você já parou para pensar a respeito disso? Aí ele fica olhando assim para mim e fala assim, cara, realmente, é verdade. Aí eu falo com ele, por isso que a Bíblia fala, cara, que nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus diz e viver a palavra de Deus. Porque se nós entendemos essas verdades, a palavra de Deus diz que foi já derramado no nosso coração o amor de Deus. Sabe, quando ele fala que foi derramado esse amor de Deus, e a Bíblia fala em João, principalmente no capítulo 13, se eu não me engano, ele fala que Jesus, ele fala que nós seremos conhecidos porque nós amamos uns aos outros. Vocês sabiam disso? Seremos conhecidos como filhos de Deus porque nós amamos os nossos irmãos. A carta de 1 João ela está recheada dessas verdades, aonde ele compara uma pessoa que pratica o andar em amor com aquele que não pratica. E a Bíblia fala que aquele que não pratica, ele é comparado como um assassino. Comparado não, ele é chamado de assassino. Olha só a gravidade, irmãos, porque às vezes, o Raoni até falou aqui a respeito de que é natural do ser humano, às vezes, querer classificar os graus de pecados, ou então de situações que aconteceram, e quando nós olhamos para o topo daquilo que nós consideramos como algo errado, que assim, ao nosso ponto de vista, ao nosso olhar, cara, isso aqui não devia ter acontecido. É a pior coisa que poderia acontecer, que era tirar a vida de alguém. Quando nós não andamos em amor, não perdoamos, nós estamos nessa mesma categoria, se assim posso dizer. Nós estamos sendo considerados como aquele que pratica o assassinato, como aquele que tira a própria vida de uma pessoa. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Mas quando nós estamos nessa realidade de andar em amor, irmãos, nós seremos chamados filhos de Deus. Nós seremos comparados como Cristo. Amém, irmãos? Então, são verdades que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Eu sempre também trago alguns exemplos práticos, e alguma forma de nós podermos colocar isso em prática, e como nós podemos desenvolver isso. Uma das coisas que nós precisamos ter é tempo diário com a leitura da palavra. É tempo, irmãos, para podermos separar, para orar, para ter um tempo com a palavra de Deus. É um tempo que nós temos para poder abrir o nosso coração. Mas aí você pode ter bastante argumentos, e eu não consigo encontrar, às vezes, situações que não deixam com que a gente tenha esse convívio com a palavra de Deus. Porque a vida de cada um, eu sei que é uma vida bem corrida, a nossa rotina no dia a dia é uma dia bem agitada, mas nós precisamos encontrar e nós precisamos entender que é importante nós passarmos tempo com a palavra de Deus. Ter um tempo para poder orar, um tempo para poder ler a Bíblia, meditá-la, um tempo para poder pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza,
A Bíblia diz no livro de João a respeito de que nós já recebemos o Espírito, e o Espírito, ele é aquele que nos conduz a toda a verdade, é aquele que foi enviado no lugar de Cristo para nos conduzir nos caminhos, para nos ensinar, para nos ajudar no nosso dia a dia. E nós também precisamos ter um coração humildes e mansos, assim como o Tiago ele fala a respeito de nós acolhermos com mansidão a palavra em nós. Essa atitude de um coração manso é ter um coração ensinável, porque a partir do momento que nós nos expomos à palavra de Deus, vão ter momentos que elas vão confrontar a nossa vida, vão confrontar as nossas atitudes, e quando nós somos expostos a essas verdades, e em algum momento que nós estivermos lendo, confrontar algumas atitudes da nossa vida, nós precisamos ser rápidos para poder acolher essas verdades e mudar os nossos comportamentos. Sabe, quando nós não temos essa experiência do novo nascimento, é difícil viver a vida com o Senhor. E eu falo isso de experiência própria, porque eu nasci num lar cristão e eu entendia que era importante congregar, e externamente o meu corpo estava lá, quando a minha mãe puxava a minha orelha para poder estar ali na escola dominical, para poder estar ali no culto. Às vezes ia chorando, mas quando eu entrasse ali naquele ambiente, eu tinha que estar lá. Então, para mim poder conseguir as coisas com a minha mãe, eu fazia tudo aquilo que ela achava importante. E ela achava importante eu ir para o culto, para me conseguir as coisas, o que eu fazia? Ia para o culto. Mas, por fora, eu estava até parecendo crente. Estava até parecendo filho de Deus. Mas uma das coisas que eu aprendi, que Deus, ele é pai e não avô. Amém? Deus é pai, não avô. Por que avô? Porque ele era pai da minha mãe, e automaticamente não é porque ele era pai dela que eu também seria filho dele. Então, a partir do momento que eu vivi essa realidade de não experimentar ainda a salvação, o novo nascimento, para mim tudo era difícil. Não conseguia entender a palavra, não conseguia viver aquilo que eles ensinavam, não conseguia resistir às tentações, não conseguia vencer os pecados. As propostas, elas vinham, mas perto da minha mãe eu era uma coisa, longe dela eu já estava ali nadando de braçada. E sempre quando eu ia dormir eu lembrava de pedir ao Senhor perdão por todos os meus pecados, porque eu sabia que Jesus um dia ele iria voltar, e se ele voltasse, se eu não tivesse com a minha vida ajustada, aprumada ali nos caminhos do Senhor, eu ficaria para trás. Mas eu entendi um dia, quando era importante esse novo nascimento, e quando eu experimentei desse novo nascimento, a minha vida ela mudou de uma forma tão radical, a ponto de abandonar de uma vez por todas alguns vícios e práticas que na minha vida, de forma natural, não era possível ser liberto. E ali eu entendi que naquele momento, quando eu tive aquela experiência, agora eu precisava então desenvolver a minha vida no Senhor. E essa vida era ler a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra. E quando eu experimentei e tive essa experiência, as coisas que eu lia na Bíblia, eu falava, cara, isso aqui nunca eu vi na Bíblia. Porque, irmãos, o Espírito ele veio trazer iluminação na nossa mente. E tudo aquilo que eu li uma vez antes da experiência do novo nascimento não fazia sentido algum. Mas quando eu entreguei a minha vida para Cristo, agora eu comecei a entender. Então é isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra do Senhor diz. A palavra diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Aí eu procurava entender, praticante de quê? De que palavra é essa que Tiago está falando? Tiago ele está falando da palavra de salvação, do Evangelho de Cristo. Ele está falando a respeito de nós desenvolvermos uma vida. Paulo, ele também traz essas instruções para as igrejas. No livro de Efésios, a partir do capítulo 4, ele vai trazer algumas orientações para essa igreja a respeito do novo estilo de vida que eles precisam desenvolver. Aqueles que roubavam já não furtam mais, agora precisam trabalhar. Aqueles que viviam na impureza, agora vivam uma vida de santidade. Na carta de Apocalipse também fala a respeito de que aquele que
está impuro, ele vai se tornar cada vez mais impuro. Aquele que está sujo, ele vai se sujar cada vez mais. Mas aquele que é justo, se justifique cada vez mais, vivendo a justiça de Deus. Aquele que está numa vida de santidade, procure se santificar cada vez mais. E como nós podemos fazer isso? Por meio da palavra de Deus. Sabe, irmãos, Tiago ele vai trazer essas instruções para a nossa vida, a respeito de nós vivermos essas verdades, de nós não sermos apenas ouvintes negligentes, pessoas que estão tão familiarizadas com os versículos, com textos, mas se tornarmos pessoas que vão ser praticantes dessas verdades. Sabe, irmãos, nós temos aí um exemplo clássico, que é Judas. Nós temos Judas como um exemplo de alguém que ouviu a palavra, mas não praticou, não guardou a palavra nos seus últimos momentos de vida. Judas, ele caminhou com Jesus, ouviu as melhores mensagens, viu todos os milagres são bons e melhores, independente de como é, mas é milagre, é uma intervenção da parte do Senhor, então o negócio é extraordinário, é sobrenatural. Judas viu isso, mas ele nunca deixou ser transformado por essa palavra. Se nem Judas, que caminhou com Jesus, teve como ser, não deixou com que essas verdades transformassem a sua vida, quanto mais nós. Precisamos estar cada vez mais próximos dessas verdades, porque a Bíblia diz, no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25, deixa eu ler com vocês aqui, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que essa palavra, quando ela é considerada, quando ela é compreendida, quando ela é praticada, ela vai mudar totalmente a nossa vida, porque Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela nos libertará a partir do momento que nós permanecermos nessas verdades, ouvindo, considerando, praticando. Amém, irmãos? Uma das coisas que nós precisamos desenvolver na nossa vida, para que nós não venhamos cair nesse auto-engano e sermos considerados como aqueles fariseus que por fora eram belos, bonitos, tinham um bom discurso. Quantas pessoas nós vemos por aí com bons discursos, com uma boa mensagem, com uma mensagem que nós podemos chamar aí nem uma mensagem do Evangelho, mas uma mensagem de autoajuda, que tem impactado pessoas de forma natural, mudado a sua realidade natural, mas a sua vida eterna tem sido distanciada do Senhor. E nós temos visto pessoas usando dessas técnicas, dessa eloquência, dessa influência, dessa oportunidade que eles têm e conquistando pessoas, fazendo com que aquelas que estavam caminhando para a eternidade, perdendo o seu propósito, perdendo o seu alvo, porque não estão firmes na palavra de Deus. Estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina, estão sendo levadas por qualquer tipo de conversa que vai trazer um alívio momentâneo para a sua vida. Mas o Senhor, Ele tem algo eterno para a nossa vida, Ele tem algo que fará com que a gente experimente tudo aquilo que Ele tem para nós, por meio de não sermos somente ouvintes das verdades, mas praticantes dessas verdades. Amém, irmãos? Eu queria pedir o pessoal da música para poder me ajudar, e parecer que nós já estamos encerrando. Mas nós já estamos encerrando, tá bom, irmão? E eu queria pedir que vocês ficassem de pé, por gentileza. Sabe, irmãos, uma das coisas que o Senhor ele foi ministrando ao meu coração
a respeito desse texto, dessa carta de Tiago, é que nós precisamos considerar essas verdades e considerar também tudo aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, quando nos reunimos aqui como família, como irmãos em Cristo. Sabe, irmãos, não considerar esse momento como um momento comum, como um lugar onde já se tornou familiar demais, mas chegarmos nesse ambiente com aquela disposição de que uma palavra que for liberada, seja por meio do louvor, seja por meio daquele que estiver ministrando, seja por meio daquele que estiver ali na recepção, uma palavra que eles liberarem, se nós atentarmos para ela e darmos consideração para essa palavra e colocarmos em prática, a nossa eternidade ela vai ser totalmente mudada e transformada. Sabe, irmãos, no mundo nós teremos aflições, mas em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Amém, irmãos? A pressão ela vai vir para todos, para aqueles que são justos, para aqueles que são injustos. Mas uma coisa é, com Cristo nós temos a certeza e a garantia de que nós já somos mais do que vencedores e Ele nos dará o escape diante das pressões, diante das tentações, diante das circunstâncias. Sabe, irmãos, por meio de ouvirmos a palavra de Deus e praticá-la, nós seremos, como Tiago diz, poderosos e bem-sucedidos, bem-aventurados, considerando as verdades dessa palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, colocassem a mão no seu coração e eu quero orar com vocês para nós finalizarmos. Pai, eu quero, Senhor, nesse momento te agradecer pela Tua palavra, meu Deus, que ela é viva, a Tua palavra, meu Deus, que é eficaz. Eu sou grato, Pai, ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado para vivermos, Pai, em Ti. Nós somos gratos, Pai, ao Senhor pela Tua palavra que está disponível para nós vivermos, conhecermos, praticarmos. Nós somos gratos, Pai, por homens e mulheres de Deus que temos aqui nessa igreja, sejam aqueles que estão cantando, tocando, aqueles que estão ministrando, aqueles que estão servindo, mas que nós venhamos entender que cada um aqui tem algo da parte do Senhor para poder ensinar, para poder nos ajudarmos a crescermos, a sermos desenvolvidos naquilo que nós entendemos como filhos de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós seremos uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que pratica essas verdades e que aonde nós estivermos, pessoas serão impactadas, não por aquilo que nós falamos apenas, mas por meio da nossa forma de viver, que fará com que essas pessoas olhem e vejam que é possível viver uma vida no Senhor, uma vida leve, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de provisão, de abundância. Nós somos gratos, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui, tendo seus olhos abertos, seus olhos espirituais sendo iluminados, para que eles possam compreender as verdades da palavra e que eles possam ser praticantes dessas verdades. Em nome de Jesus, eu te dou graças e declaro uma noite abençoada na vida dos meus irmãos, e eu oro para que eles vão em paz, em segurança, debaixo, Senhor, da Tua proteção, debaixo dos Seus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoados na prática dessa palavra.